Fala galera renovada cantareira, estamos aqui com mais uma quinta online. Estava com saudades de vocês, porque já faz 3 meses que eu não apareço por aqui. Então eu tava com saudade, mas é muito bom ter vocês aqui, estar com vocês aqui. E vamos compartilhar aí mais de Deus pelas nossas vidas. Vocês já estão vendo aqui minha amiga Simone. Daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais. Mas antes de tudo, eu quero agradecer ao pastor Alex, que nos brindou aí, né, com uma série de mensagens, uma série muito boa, diálogos que revelam o coração, e eu tenho certeza que mexeu muito com a gente. Quem acompanhou sabe como Deus falou ao nosso coração, e se você não acompanhou, ainda dá tempo, corre lá no nosso YouTube e assista, vale muito a pena. E o que Deus colocou no meu coração e no coração da liderança para este mês de junho que se inicia é um tema que nós vamos falar sobre testemunhos que edificam. Domingo passado tive a oportunidade de ministrar lá na igreja, né? E eu até falei que a gente precisa falar daquilo que Deus faz nas nossas vidas, porque as pessoas precisam ouvir e saber, né? Como diz lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o mesmo Deus que operou milagres lá atrás é o Deus que opera milagres hoje. E nós precisamos, né, falar a respeito disso. Então, testemunhos que edificam é o tema da nossa série de mensagens. E hoje, nada mais, nada menos que a minha querida amiga Simone, que aceitou o desafio de estar aqui com a gente. A gente vai fazer um bate-papo, ela vai falar um pouquinho para vocês do testemunho dela. Mas antes de tudo, vamos orar? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado porque nós temos a oportunidade de viver milagres, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós entregamos e consagramos esta quinta online a Ti, ó Pai. Que Deus, assim como falou aos nossos corações, possa falar ao coração de cada um que está aqui ouvindo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de seguir, não deixa aí de dar o seu joinha, de curtir a nossa página, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. E sem mais delongas, vamos lá? Bora. Pode ir? Pode. Sim, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui, tenho a oportunidade de ser amigo dessa família tão linda que sempre me acolhe tão bem. E é sempre muito bom. E tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho do que ela passou, do que ela vai falar aqui pra gente. Então, bora lá. Vamos lá. Bora. A gente estava conversando aqui antes de gravar e faz um ano, né? Exatamente um ano de tudo Dia isso. Dia 26 de maio fez um ano que tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Foi um susto, um baita susto para todo mundo. E fala um pouquinho daquele dia, de tudo que aconteceu. Vamos lá. Do diagnóstico. Sim. Aquele dia, levantei, tudo bem. No sábado, um dia antes, eu senti uma tonturinha. Uma tontura que hoje era diferente, né? Depois que eu fui, né? Aí eu sentei naquela cadeira, levantei assim a cabeça, aí foi melhorando. Aí eu levantei e deu de novo. Aí depois passei o dia, saí daqui, fui na minha tia. Voltei, fui sozinha, fui de Uber, voltei, tudo bem. Fomos para a igreja de manhã. E aí eu tava conversando com a dona Gisele. Gisele é assídua aí, ela deve estar aí ouvindo. Tava conversando com a Gisele. A pastora falou, pega o bolo aqui para mim, desci, peguei o bolo. Voltei e coloquei o bolo em cima da mesa. No que eu coloquei o bolo em cima da mesa... Aí eu não me lembro mais de nada que aconteceu. Não lembro. Aí o André me disse que eu cheguei perto dele e falei que tava passando mal. Não lembro desse momento. Aí foi aquela loucura de vocês, né? Foi aquela loucura, mas eu creio que eu tinha que estar lá. Era ali que tinha que acontecer. Porque ali eu tinha pessoas para ajudar. Porque se fosse aqui em casa... Não sei como seria. Cuidado de Deus em todo o tempo. Deus cuidou desde aí. Desde aí, desse momento ele cuidou. Se fosse aqui, Jonas, como elevador, o André ia ficar perdido. Como ia ser?
Deus, ele sabe de Deus, todas as coisas, né? ele Tem um sabia. propósito em tudo. Sim, ele sabia ali como ia ser, ele sabia quem ia ajudar, e foi tudo Deus ali, desde aquele dia, daquele começo de tudo, Deus já estava ali. E aí, e chegando lá no hospital, não me lembro de muita coisa. Eu lembro de você, amigo, Eu orando tava por lá, mim. né? Eu lembro de você orando por mim, e aí a médica, aí fiz um monte de exame naquele domingo, fiz cateterismo, um monte de coisa. E não tinha dado nada. No cateterismo, não tinha veia entupida, não tinha nada. O que eles iam fazer? Eles iam me dar alta. Aí trocou o plantão. Aí Deus de novo. Trocou o plantão e a médica falou assim, antes de dar alta, vamos fazer um outro exame de sangue para ver as enzimas do coração. Aí fez exame, esperando. Aí ela voltou e falou que tinha um problema sim e que eu ia ficar na UTI. Aí pronto, né? Acabou o mundo pra mim. Aí já foi um susto. Foi. E ali ainda não sabia qual era o diagnóstico ainda, né? Mas ela já sabia que tinha algo, mas não sabia. Tinha algo no coração, mas eles não sabiam o que era. E aí quando você descobriu o que era, que veio, o que passou na sua cabeça? Porque aí tudo isso você estava na UTI, né? Tava. Tudo isso ela na UTI, descobriu o diagnóstico, o André ali com ela. Quando soube o diagnóstico, que não é muito comum, mas o que você... Síndrome do coração partido. O que passou pela sua cabeça? O que veio aí? Assim, de verdade, eu pensei, são as minhas emoções. Eu pensei isso. É a minha emoção. Coisa que às vezes a gente não põe pra fora e acha que tá tudo bem. Coisas passadas, antigas, falar, tô na igreja, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E não tava. E naquele momento eu vi que não tava tudo bem. Né? E aí foi uma correria. Foi um desafio, né? Não era uma boa oportunidade, mas estava lá com você, com o André, e a gente via, né? Foram algumas tentativas de medicamento até estabilizar. 3 paradas cardíacas. 3 paradas cardíacas, santo de Israel. Chamada de mulher ioiô na UTI, porque ia e voltava. Mas, assim, Deus, ele esteve ali com a gente o tempo todo. Eu vi Deus, assim, em cada detalhe. Sabe, em médico, enfermeira, meus amigos, minha família que estava do meu lado, sabe? E eu vi cada detalhe. Tive medo. Teve medo? Tive. De quê? Tive medo. Você achou que ali era o fim? Eu achei que ali eu ia partir dessa, sabe? Mas depois, mesmo veio medo, mas logo em seguida veio que Deus estava comigo, que Ele estava comigo. Eu via nas pessoas, nas enfermeiras, que tinha dia que eu estava meio caidinha, Jussara ela chama. Ela vinha, ela era crente, né? Ela vinha, ela orava comigo. Não, minha amiga, você vai sair dessa, Deus é contigo, Deus é contigo. E ali eu tive esperança que ia dar tudo certo. Dá tudo certo. Minha médica falou, vai ter que colocar um aparelhinho no seu coração, tudo. E falei, se vai colocar... eu ouvi assim, mas Deus não vai deixar colocar um aparelho no seu coração. Mas assim, os médicos, eles são usados por Deus. Sim. E se os médicos falaram que eu ia ter que colocar, eu ia colocar. Sem problema nenhum, né? Tava ali, né? Já tava ali. Né? Eu tava ali. Não foi algo, vou colocar. Não. Você tem que colocar, tem que colocar. Tem que colocar. E aí, dia 12 de junho, né, do ano passado, eu fiz a cirurgia, coloquei o aparelho e foi passando, fiquei mais um tempo na UTI, né? Mas assim, quando eu voltando só um pouquinho. Fica à vontade. Quando que eu passei por um período assim que eu tava meio maluca, não sabia o que eu tava fazendo, tive nossa, muita coisa, assim. E depois que eu fiz a cirurgia, que eu voltei antes da cirurgia, eu falei pra minha prima, eu falei pra ela que eu tinha visto Jesus e os anjos, e ele falou pra mim voltar.
Não lembro, mas eu acredito que eu tenha visto de verdade. Eu acredito nisso. Eu acredito que não era a minha hora mesmo. E Deus me deu mais essa chance, como saiu da boca do médico mesmo, isso. Que o médico falou assim, você não me agradeça, porque quem te deu essa oportunidade foi Deus. Ele falou pra mim. Já chorei tanto hoje, gente, que eu não tô chorando mais. Ó, ele falou que essa oportunidade quem tinha me dado era Deus, porque todo esse tratamento que eles fizeram comigo, eles fizeram em outras pessoas e não deu certo. Não deu certo. E comigo deu. Aí pronto, todo mundo que tava ali começou a chorar. Ele falou pra mim aproveitar essa oportunidade. E eu creio que Deus, ele foi muito bom comigo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. De verdade. Não tem o que Deus tem, assim, para fazer na nossa vida que ele não faz. O mundo fala assim pra gente, assim, não tem jeito nem pra morte. Só não tem jeito pra morte. Mas tem jeito, Jonas, pra morte. Porque depois de 3 paradas cardíacas, tô aqui, tô bem. Tô. Depois de 3 paradas cardíacas, quando eu tive alta, que eu li tudo aquilo que tinha acontecido comigo, eu falei, meu Deus, como pode? Mas aconteceu e Deus me livrou, ele não deixou. E eu tô aqui hoje e eu quero todos os dias. Eu levanto de manhã, eu falo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu dormi e acordei. Muito obrigado pela minha vida. Eu tenho todo dia, Jonas. Eu não fazia isso. Eu não fazia. Mas todo dia eu agradeço a Ele. Porque essa vida que eu tenho hoje foi Ele que me devolveu. É sobre isso, né? Acho que pontos importantes do que a gente já falou aqui até agora, né? 3 paradas cardíacas. As coisas de Deus, elas são incríveis. Ele sabe de tudo, né? Ele sabe. E eu vi da própria médico, né? Isso foi que me impactou quando eu estive lá e ela comentou comigo, ela falou assim, Jonas, o médico falou, ele falou assim que foi de Deus, porque outras pessoas já passaram por isso e todo esse tratamento foi feito, mas nenhuma delas resistiu. Não. Então, ou seja, não é algo fora do comum, algo fora da normalidade, é algo que isso é para provar que Deus, ele cuida da gente. Ele cuida da gente. Então a gente tem que ter isso em mente, e é o que a Simone falou, né? Ela teve uma mudança e hoje ela entende isso. Não que ela não entendia, mas hoje ela vive isso de uma outra forma. Foi uma outra realidade, né? Foi um coração novo de verdade, em todos os sentidos, né? Tudo novo, tudo se fez novo, uma nova oportunidade. E hoje vai fazer um ano, né? E o que, assim, você já falou, né? Mudou muita coisa na sua vida, mas o que mais você poderia dizer assim, hoje eu falo, poxa, mudei nesse sentido. Você falou já que teve essa questão da oração, mas em questão de relacionamento, em questão de guardar as coisas para você, sim, porque se você prestou atenção no que ela falou, as causas mesmo são sentimentais. Às vezes a gente guarda as coisas no nosso coração, a falta de perdão é muito preocupante, a mágoa, tudo isso fica guardado. E isso foi um dos motivos pelo qual você passou por isso. Foi. Então, assim, o que mudou hoje? E uma outra questão que eu queria ver de você também é qual que foi o papel da igreja junto com você, da comunidade de uma forma geral, não só da igreja, mas da família. O que você pode ver nesse momento, assim, que você pode falar pra gente? O que eu pude ver foi que sozinho não dá. Sozinho não dá, exatamente. Eu tive muita gente orando por mim, os pastores, vocês, meus amigos, minha família. E isso foi essencial para me deixar ali firme em pé. O André também, sabe? Teve uma vez que eu ia pôr um negócio aqui, que eu ia ter a arritmia, e o médico falou, não, vamos colocar agora o acesso, né, no pescoço. O André já foi ficando nervoso. Quem chegou? Você. Eu lembro desse dia. Bem na hora. Então, é o cuidado de Deus comigo
e com a minha família também. Então, assim, a igreja, assim, foi fundamental, porque eu sabia que tinha muita gente orando por mim. Muita gente, e não tinha como dar errado, porque muita gente estava orando por mim. E eu ia ser um testemunho ali naquele lugar, como eu sou um testemunho ali, para dizer que não é impossível para Deus, não tem. Não tem o que ele não possa fazer. Não tem. Não adianta. Minha família também estiveram comigo o tempo todo. O André, assim, O André. ele trabalhava ali na UTI, porque era uma UTI que podia ficar um acompanhante, mesmo eu sendo jovem. Aí, é UTI humanizada, né, que eles falam. Então, ele ficou ali e ele trabalhou ali, eles arrumavam um cantinho, uma cadeira melhor para ele trabalhar. E seu André, e chamavam ele de seu... Esqueci, que foi o nome que eu chamei ele. Eu tava meio... E aí eles brincavam muito com ele, sabe? Tá? Para tirar aquele, sabe? Mas assim, Jonas, foi assim um tempo que foi difícil, mas foi um tempo de muito aprendizado, né? Vale ressaltar, né? E o cuidado não foi só físico, mas foi um cuidado emocional com a sua família. Eu lembro, tive algumas vezes, sempre que podia, eu estava lá com você. Lembro muito bem desse dia, porque eu cheguei e quando eu entrei, o André já estava parado assim, e eu já vi uma movimentação, eu falei, meu Deus. Entendeu? Santo de Israel. Aí ele fez assim, fica aí. Aí eu parei. Aí eu lembro que você perguntou pra ele, mas quem tá aí? Eu perguntei. Quem tá aí? Aí você insistiu, ele falou, é o Jonas. E aí a gente foi ali, foi onde você foi, ia pôr um negocinho. E ele tava nervoso, mesmo nervoso, ele continuou do seu lado, né? Deus fortaleceu a vida dele, o cuidado de Deus com ele, com o Davi. Com o Davi, com enquanto ele. Você, nesse período que você tava aqui, você estava lá, na verdade, né? O cuidado, assim. Então, nesse dia ainda fiquei lá um pouco com ele, a gente sentou lá enquanto você fazia o procedimento. Sim, foi. Na sala de espera, e ele com a calma e paciência dele. Não, mas o nervosismo dele, eu tenho certeza que também existia. Sim. E eu sei que ele orou muito ali naquele hospital também. Sim, ele me ungia todo dia. Todo dia, né? É sobre isso, né? Sobre ungir a nossa família. A gente falou esse mês que passou sobre família, né? E como foi importante o papel da sua família junto com você. E Deus honra, Deus honra. Deus não cuidou somente da parte física da Simone, né? Não só deu um novo coração, uma nova vida. Ele mudou tudo. Eu acho que eu posso, assim, posso dizer que você foi acolhido em todo tempo, a sua família foi acolhida. E esse é o nosso papel como igreja, como família na fé, como família mesmo, né? De sangue. É nessa hora que a gente vê também, né? Sim. Nessa hora que a gente vê quem tá do lado da gente. Quem tá do lado da gente, mas o cuidado que Deus tem, porque Ele levantou pessoas para estarem lá. A Débora, nossa, a Isa, o Japa. Sim, o Japa teve lá também, nosso amigo. Os pastores estiveram lá. Foi. Então, assim, você nunca tá só. Eu lembro de encontrar. Pastor Alex, pastor Adri também. O pastor Alex, a pastora Adriana estiveram lá. Sempre que eu cheguei em casa. O pastor Alex, só para você contextualizar, né? O pastor Alex já esteve com a gente, cuidou da gente lá na Cantareira. E o pastor Alex, quando tudo aconteceu, nós não temos sinal na Cantareira de telefone. Então eu não conseguia ligar para a ambulância, não conseguia. O que eu fiz? Usei o Wi-Fi, liguei para o pastor Alex, falei, Alex, liga lá, chama a ambulância. E aí ali já começou uma correria. E aí, assim que eu cheguei em casa, nós almoçamos juntos, a Adriana falou, cuida das crianças que nós vamos lá. E eles estiveram lá também. Então, assim, esse é o papel da igreja, né? Os nossos pastores, o pastor Glauco, a pastora Lígia, estiveram lá com você. Eu estive lá como líder também, mas como amigo. Não, você ia quase todo dia. Era um dia sim, um dia não. Eu revezava com a Débora. Era uma vez outra. Porque a gente queria estar ali e acompanhar isso, né? E eu cheguei lá e vi momentos em que eu falei, meu Deus. De todos os momentos que você estava ali sem medicado e sem nada, momentos em que a medicação fazia um efeito diferente, mas... E a gente passou por tudo aquilo junto e eu glorifico a Deus porque é sobre isso, é sobre o cuidado de Deus na nossa vida, sobre o amor dele na nossa vida.
não tem igual, não tem igual. Não tem Não tem explicação, né? Não teria... Milagre não se explica, né? Milagre Ele não se vive, ele né? se vive. E é isso. E às vezes você que está aí assistindo a gente acha que está passando por uma situação e Acho que que- não tem solução. Acho que não tem jeito, Que não mas tem tem jeito. jeito. Mas Tem tem jeito. jeito, tem jeito, querido. Saiba, entrega a tua situação nas mãos do Senhor, confia nele. Se apegue à oração, à palavra, à família de Cristo, aqueles que caminham contigo, que te ensinam, que te ajudam. A gente tem a oportunidade de ter pessoas ao nosso lado, mas compartilhe, busque ajuda, não fique sozinho, porque sozinho não dá, como disse a Não Simone. dá. Tudo isso é muito louco, parece loucura, mas Deus faz. E é por isso que é importante a gente compartilhar, né? A Simone, quando eu cheguei aqui, antes da gente começar a gravar, ela falou que ela queria... Eu falei pra ele que fez 1 ano que eu passei mal, dia 26 de maio. Eu falei, nossa, preciso fazer um texto, né? Colocar no Instagram, contar meu testemunho. Preciso fazer isso. Eu tentei escrever, não consegui, que eu sou boa nas palavras, assim. Aí não fiz. Aí semana passada ele me chamou e falou pra contar, né? Aí eu ainda falei, é de Deus isso. Por isso que eu falei, porque eu queria fazer isso. Pra contar pras pessoas. Esses dias eu falei que quando fez 1 ano, eu falei assim, nossa, conversando com uma pessoa que não é do nosso meio, nem nada. Aí eu falei, nossa, eu tô passando um filme na minha cabeça esses dias, né? Porque como pode? O ano passado tava daquele jeito e agora tá tudo bem, né? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, esquece isso. Eu falei, como assim esquece isso? Não posso esquecer o milagre que Deus fez na minha vida. Nunca, todo dia eu lembro. Não tem como você esquecer do cuidado dele comigo. A pessoa falou assim, tá bom, tá bom. Aí eu falei, não, tá bom mesmo, como assim? Não Tá existe excelente. isso. Não existe isso, você esquecer. Não tem como esquecer tudo que ele fez. E ele vai fazer muita coisa ainda. Um detalhe que eu esqueci. Quando eu fui pro quarto, que você fica na UTI, fiquei quase 1 mês, né? Aí eu fui pro quarto e aí tinha que ficar mais uns 2 dias para eu poder ter alta. Veio a moça tirar o lixo. Ela veio tirar o lixo e ali ela me abraçou, nem me conhecia, nunca tinha me visto. Aí ela me abraçou, ela começou a falar em línguas e ela falou, Jesus te ama, Jesus te ama. Agarra isso que ele te deu, ele te ama. Aí foi que chorou, todo mundo chorando. Porque aí eu contei o que tinha acontecido. Aí ela falou assim, meu Deus, mas olha, Jesus te ama muito, muito, muito. Dá valor a esse amor que ele tem por você. E do mesmo jeito que ele ama todos nós, do mesmo jeito. E não há impossível de verdade para Deus. Se alguém tem dúvida disso, tira essa dúvida, porque não tem. De jeito nenhum. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele tá com a gente no dia bom, ele tá com a gente no dia mal, ele tá com a gente na alegria, ele tá com a gente na tristeza. E a gente só tem que seguir com Cristo, porque esse é o melhor caminho. Independente da situação que a gente esteja vivendo, ele é o melhor caminho. Não tem outro. Não tem outro. Eu jamais vou soltar a mão desse Deus assim. Jamais, jamais. Nunca na minha vida. Vale a pena? Se vale. Se vale. Fez tudo certinho. Ele fez tudo certinho, nos mínimos detalhes. E eu aprendi muito. O André aprendeu muito, o Davi aprendeu muito. E é isso. E viver com Jesus, não tem outra saída, não. Esse 1 ano, coração novo, ela já voltou pro Ministério Infantil e precisa ter um coração bom, né? Coração forte. Um coração forte. Nesse tempo todo, tem uma palavra, um texto, alguma coisa que te marca, que você fala, Tem, mas agora... Você não vai lembrar agora, Não. de imediato, mas qual que é o contexto? Fala pra mim. Acho que você... Não.
Eu peguei ela de surpresa agora. Tinha todo um roteiro, mas... Tem. Eu vou deixar ali, depois a gente vai deixar na descrição do vídeo. Depois eu coloco. Ela vai colocar lá qual que é esse texto. Eu vou lembrar. Mas eu tinha outras perguntas, né? Eu ia falar, mas ela já falou aqui, ela já te motivou, ela já disse que se você tem alguma dúvida, pare de duvidar, porque como nós lemos lá, né? Às vezes a gente vê os milagres que acontecem na Bíblia, os milagres, e a gente ainda fica meio assim, mas a gente viveu isso, né? E é tão importante, eu vivi de perto, eu consegui acompanhar, e, meu Deus, como ele faz ainda hoje. Ele faz igualzinho. Igualzinho, não é? Ele não ficou parado lá atrás, né? Ele não fez só lá atrás, ele faz hoje. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida. Aqui a gente está falando de uma situação de saúde, mas outras situações ele também pode transformar. Mas basta você ser fiel, você confiar. Já, deixa eu ter que falar. Pode falar, claro. Ele também transformou o meu casamento. Porque eu e o André, a gente já chegou a se separar, pra quem não sabe. E Deus restaurou o nosso casamento. Então, Deus faz tudo. Quem olha pra mim e pro André nem imagina que a gente já passou por isso. Mas a gente já passou por isso, faz tempo já. Mora aqui uns 15 anos, acho que uns 15 anos atrás. Mas a gente já passou por isso. E a gente já aprendeu muito com isso. E através dessa separação, que o André veio pra igreja. Então eu creio que tudo que Deus faz, ele tem um propósito na nossa vida, né? Tudo ele tem um propósito. A gente só basta não desistir. Porque eu não desisti de orar pela minha família. Não desisti. Às vezes não queria. Aí quando eu via, tava lá, falando com Deus. Eu não quero falar isso pra Deus. Falava. E Deus restaurou. E ele fez muito melhor daquilo que eu imaginava. É isso. É esse Muito mais versículo. do que a gente pode... Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas Deus faz além daquilo que a gente pode, né, imaginar. Ele faz muito além. A gente quer uma coisinha assim, a gente tem um pensamento tão pequeno. E Deus, ele tem algo tão extraordinário pra gente. E a gente não pode... O meu lema é, a gente não pode desistir. De nada. Independente do que seja. De nada. Independente da situação, tá difícil, não tá, não desistir. Não desistir, manter-se fiel, né? É no deserto também que a gente é forjado, é no deserto que a gente aprende. No Salmo 119, 71 diz assim: foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. É isso aí. Talvez, querido, no tempo, talvez você não entenda o deserto que você está passando. Talvez você ache que é uma punição, poxa, Deus está me punindo. E pelo contrário, Ele está te ensinando, aproveite. Eu sei que é complicado, é meio controverso você dizer para você aprender no deserto, né, na situação difícil. Mas é nesse tempo que Deus fala também com a gente. Né? Veja a Simone, ela tinha tudo para reclamar. Ela falou: Deus, por que eu passei por isso? Não perguntei, sabia? O porquê. Não questionou. Mas você viveu aquilo e você entendeu o propósito. E é sobre isso, às vezes a gente não compreende o propósito. Deus tinha algo para fazer. Deus podia ter levado, mas não era isso que Ele queria. Ele queria mostrar e ensinar algo. Não só para ela e para a família dela, mas para a minha vida, para a sua vida. Porque Deus precisava mostrar que Ele ainda faz. Ele é o mesmo Deus que pode mudar situações, que pode reverter situações que aos olhos do mundo parecem impossível. Nós ouvimos da boca de um médico, de uma pessoa formada, que entende do assunto. Primeiro, eu vou confessar que quando me falaram da síndrome do coração partido, eu achei que era brincadeira, que não existia. Eu falei: o Alex está me zoando. Aí ele falou: não, é verdade. Eu falei: nossa, mas isso existe? Veja, o médico diz que outras pessoas tiveram a mesma situação e elas não conseguiram. Sim. E só testificou. E quando eu estava para sair do hospital, foi a moça lá e abraçou, e só pode dizer: Jesus te ama, porque foi aquilo que Deus ministrou. Para que ela entendesse que quem tinha feito e que tudo aquilo que ela tinha passado era Deus, e Deus estava no controle o tempo inteiro. Então, querido, creia que Deus está no controle da sua vida, creia que independente da sua situação, talvez você esteja pensando: nossa, Jonas, mas eu estou doente, nossa, Jonas, mas a minha vida financeira, nossa, Jonas, mas o meu casamento. Querido, entrega nas mãos do Senhor e confia nele.
O Deus que pode fazer, o Deus que pode mudar e reverter situações, é o Deus que está contigo. Mais uma vez, é o Deus que fez ontem, fez hoje e fará eternamente, porque Ele vai cumprir, Ele fará sempre, porque este é o papel dEle, Ele quer cuidar de nós e Ele quer mostrar a esse mundo, que esse mundo precisa entender que o Deus que nós servimos é um Deus que pode mudar situações, é um Deus que pode reverter o impossível. É isso que nós precisamos. Por isso, querido, testemunhe mesmo. A Simone falou, né? Alguém falou para ela, para de falar isso, deixa isso para lá. Esquece, não esqueça, sabe por quê? Porque isso foi o que Deus fez para a sua vida, é um testemunho, e o seu testemunho irá alcançar vidas, e não só o da Simone, o meu e o seu testemunho servem para edificar outras vidas, e é por isso, e esse é o nosso desafio nessas próximas quintas-feiras, é te motivar a testemunhar aquilo que Deus fez, e para te edificar também, porque às vezes você está passando por um tempo difícil e acha que Deus não está no negócio, mas Deus está, Ele está cuidando. Tenha isso em mente, querido. Deus pode fazer e Deus pode transformar e Ele vai. Basta nós confiarmos. Então, tome isso para sua mão, por mais que pareça difícil. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque é o Deus que operou na vida da Simone é o Deus que pode operar na sua vida e na minha vida. É verdade. Amém? Amém. É isso? É isso. Quer pôr mais alguma coisa? Quer falar algo? Só isso. Só isso mesmo? Só isso. Só quero que esse testemunho, assim, eu creio que vai edificar a vida de muita gente, né? Porque e Deus é fiel. Não há o que Deus não possa fazer. Nada, 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 nada. Se tiver nos planos, no propósito dele fazer, ele vai fazer. Exatamente. Né? Ele vai fazer. É confiar nele. É confiar. Não tem outra alternativa. É confiar no Deus que a gente serve, né? Confiar quando tá tudo bem é fácil, né? Até foi um pouco do que a gente falou domingo, né? A fé. Nossa fé. Precisamos manter a nossa fé, ativar a nossa fé, ter paciência, ser perseverante, manter a nossa vida de oração e confiar. Confiar que também, às vezes, não é da forma como a gente pensa. Não é do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Você acha que eu ia querer ficar um mês na UTI? Tomando banho... De lencinho? De lencinho? Não queria. Mas se foi assim que Deus achou que tinha que ser... Não é, né? Tem isso em mente também. Às vezes você está passando por uma situação e você está idealizando uma saída que não é aquilo que Deus tem. Talvez Deus vai fazer e agir de outra forma. Mas ele vai alcançar o objetivo através da sua vida. Então confie de verdade e vamos lá. Amém? Vamos orar então para encerrar? Amém. Deus, obrigado pela vida da Simone, do André, do Davi. Obrigado por essa família tão amada. Deus, nós somos gratos pelo que o Senhor fez na vida da tua filha. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve com ela, com a família dela. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor para com ela, Deus. Pai, que a tua filha continue a ser testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer. Que outras vidas sejam edificadas e transformadas, Deus. Não por ela, mas por aquilo que o Senhor fez na vida dela. Pelo seu agir, pelo manifestar do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. E assim como a Simone, Senhor, nós possamos dar os nossos testemunhos, Senhor. Para edificar outras vidas, para abençoar outras vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado por essa quinta online. Obrigado por este tempo tão precioso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Simone, obrigado por compartilhar. Obrigado por ser essa bênção. Obrigado pela sua família. Vocês são exemplos para nós como servos. Amém. E que Deus continue te abençoar. Amém. Em nome de Jesus. E você que está em casa, obrigado por assistir. Obrigado por estar aí, pela essa audiência. E nós nos vemos na próxima quinta online. Deus te abençoe.